Então, doutora Maria Elizabeth, você já está me ouvindo? Você teria que solicitar para eu poder te aceitar. Aí, cadê? Ai, que bom. Acertei. Ah, então tá fácil. Pronto. Tá fácil. Ficou Tá fácil. Ficou. Muito Então eu vou. obrigada, doutora Ah, Daniela. imagina. Então vai dar super certo. Nós temos aí 7 minutinhos, Tá né, certo. para darmos início. E aí eu Acho que eu vou mesmo... deixar. Pois não, pode Eu dizer. acho que a gente pode deixar, se não te incomodar. Nem pouco, eu até fico mais Ah, feliz, porque eu tenho medo de estragar. Porque eu costumo brincar que eu sou uma mulher do século XX, do século passado. ah, Né? Na verdade, tenho muita dificuldade em lidar com essas novas tecnologias, mas agora está sendo inevitável. pois é. A pandemia está sendo um grande aprendizado para mim, pessoalmente. Com, com Né? certeza. É um ganho sem volta, né? São aprendizados agora que não tem mais retorno, não. As Eu retornos. falo que agora vai ser difícil sair de casa para fazer uma reunião, viu? Não, olha, eu sempre tive uma certa aversão às plataformas digitais e também à tecnologia. Agora eu estou começando a ser mais amigável. Então, É, eu sou apaixonada. Sou né? apaixonada pelas tecnologias. Já... Não, com certeza. Ah, pronto, não precisa Já mais. avisei para Camila que nós já estamos aqui esperando as pessoas. Já Tá fizemos o nosso certo. post, porque nós vamos querer aproveitar cada segundinho com a doutora, né? Eu tenho todo interesse, não, e olha, realmente eu descobri, né, um novo lado do mundo, uma nova É, janela para e me é maravilhoso mesmo. encaixar. A tecnologia a serviço do bem e da aprendizagem é fantástica. Ela é muito boa, né, ela é muito boa mesmo, com certeza. É isso mesmo. E aí Mas, nós estamos aí a 5 minutinhos do início da nossa live. Para quem já entrou, daqui a 4 minutinhos né, eu já apresento para vocês a nossa querida convidada e a gente começa o nosso bate-papo. Nós fizemos aqui um teste, vamos permanecer, né, doutora? é Para ir esperando. porque se eu desligar, eu tenho medo de não conseguir ligar novamente, que vergonha. Mas eu estou Não, prevendo, time que está ganhando já não mexe. não mexe, não, até porque eu não tinha nem Instagram, aí eu já confesso aqui ao vivo. Eu não tinha nem Instagram, eu criei um Instagram para fazer uma live com a doutora Manuela, presidente da BNCJ, e foi a minha primeira. Então agora, quer dizer, eu até tinha Instagram, que eu não sabia que eu tinha, que uma sobrinha criou para mim. Mas ali só tinha moda, sapato, que eu nem sabia, nem aproveitar isso eu pude. E agora, então, eu tô assim, né, com o maior respeito, porque eu consegui entrar, então não quero sair. É Mas é encantador. isso. Eu tô assim, eu falo que nesse período de pandemia eu consegui ficar mais ocupada, porque os compromissos, de certa forma, do advogado, eu penso que eles redobraram, porque nós estamos Com realmente. certeza. É todo dia uma regulamentação nova, todo dia uma situação nova, as pessoas têm muitas dúvidas, então a prontidão que a gente tem que permanecer nesse período de pandemia, né? A disponibilidade, o estudo, e aí são situações novas nunca antes vivenciadas. Nós não vamos encontrar isso em livros, nós não temos respostas prontas. É verdade. Então, Eu, nós eu, temos que também, estudar. eu também tenho estudado muito, né? Tenho aproveitado esse Uhum. tempo, porque o STM, ele continua julgando. Então, nós estamos aproveitando esse tempo não só para julgar, porque obrigatoriamente está sendo necessário prestar jurisdição à sociedade,
Mas também, Uhum. né, eu tenho uma vida acadêmica, e aí eu estou escrevendo os meus artigos, eu estou aproveitando para poder pôr a minha vida também em dia, que estava muito atrasada. Né? Uhum. É, é. Eu fiz cursos, eu estou fazendo alguns cursos, Ah, é? cursos, baixando muito livro PDF. Então, assim, para mim, esse período que tem muitos cursos abrindo cursos para o público em geral, né? Cursos gratuitos. O Eu pessoal está liberando conteúdo, eu estou procurando aproveitar. inclusive tem um curso que a Universidade de Tucumã está oferecendo, eu vou encaminhar, né, sobre direito parlamentar, que também Olha, juntamente com a Complutense de Madrid, que também é gratuito. As plataformas estão abertas para aqueles que quiserem se inscrever, e eu vou encaminhar para todos, para ver se interessa. Né? Seria bom. ótimo, é muito bom. Eu estou gostando muito dessa liberação, né? Esse admirável mundo novo, né, que nós estamos vivendo. É isso mesmo. Agora falta um minutinho para a gente começar a nossa live. Vou respeitar o horário, porque né, muita gente vai deixar para clicar na hora certinha, né? E aí a gente tem que privilegiar os que são pontuais, né? E os que estão antecipados, eu já agradeço aí a entrada. Já estou vendo várias pessoas aí acenando para gente. Várias pessoas. Muito obrigada. Isso aí. Vai ser ótimo. Então, como agora a gente já está assim a segundos do nosso horário, né? A gente está aqui falando desse compartilhamento de conhecimento, dessa oportunidade que a tecnologia, as redes sociais, elas nos oferecem, né? E essa live, ela é oferecida, ela é promovida, né, pela Comissão da Mulher Advogada aqui na OAB de Minas Gerais. Hoje, quem preside essa comissão é a doutora Isabel Braga, nossa querida Isabel Braga, e ela, então, criou, né, juntamente com a Valquíria Valadão, que é a nossa secretária adjunta aqui na OAB, esse projeto de sororidade entre as mulheres em tempos de pandemia. Né? Então, assim, para explicar um pouquinho para o pessoal que projeto que é esse, né, de uma comissão da mulher advogada, a gente vem buscando esse sentido da sororidade que surgiu em razão dos movimentos, né, promovidos por mulheres, que é justamente a identificação e a empatia que deve existir entre nós mulheres para vencermos séculos, né? Eu falo, é a vida da humanidade na Terra, conta a história das mulheres, essa história que a gente vem buscando mudar, né? Então, nós tivemos aí o grande prazer, a honra, né, de receber a doutora Maria Elizabeth Rocha, ela é ministra do STM, né, o Tribunal Militar, e ela foi convidada, então, pela doutora Helena. Eu a cumprimento, inclusive, em nome da doutora Helena. Nós agradecemos demais o seu aceite, né, a esse convite. Sou eu que agradeço, doutora Helena, sou eu que agradeço o privilégio de poder compartilhar essa live com a senhora e poder também, né, de alguma maneira, conversar com as minhas conterrâneas, porque afinal eu estou afastada de Minas Gerais, agora eu não posso mais ir aí. Eu estava com uma viagem marcada e tive que cancelar. Então é realmente um prazer muito grande ter esse contato, mesmo que seja por vias indiretas, para que nós possamos estar juntas apesar de distantes. Exatamente. E quando eu recebi o convite da doutora Helena, que é a nossa vice-presidente aqui na OAB Minas, eu fiquei muito, muito lisonjeada, muito engrandecida, porque tá aqui, gente, falando com a doutora Maria Elizabeth, é uma maneira de nos engrandecer demais, né? Eu vou fazer uma apresentação, vou olhar ali para a tela do meu computador, gente, porque eu vou apresentar o currículo da doutora Maria Elizabeth e ele é extenso, né? Então eu vou tentar aqui de forma resumida mostrar para vocês, né, a grandiosidade da pessoa e da profissional que é a doutora Maria Elizabeth, porque nós estamos aqui numa live promovida por uma comissão da mulher advogada, né? Então, obviamente, não é uma live voltada apenas para mulheres, mas ela tem um sentido, um significado muito grande para nós, que é justamente revelar,
né, o quanto é grandioso o trabalho da mulher, com todos os percalços, com todos os preconceitos, com todas as dificuldades, né, como eu falei, desde que acompanha toda a história da humanidade, né, e que vão promover aí cenários tortuosos para as mulheres, e nós vamos ter uma mulher, né, tão grandiosa como a doutora Maria Elizabeth, que tem uma trajetória muito rica, né, e admirável, né, então eu tenho muita admiração pela doutora, e por isso eu estou muito lisonjeada fazendo essa live com ela. Então, gente, olha só, a doutora Maria Elizabeth, né, ela foi advogada por muitos anos, né, e ela ascendeu vários cargos, né, de uma importância, de uma expressão muito grandes, né? Então, ela, acompanhando aqui o currículo dela, ela é especializada em Direito Constitucional, é mestre, fez o mestrado dela com o professor Jorge Miranda, e fez o doutorado dela na Universidade Federal de Minas Gerais em Direito Constitucional com o nosso saudoso professor Baracho, né? Uma pessoa extremamente importante para o direito constitucional mineiro, né? Muito expressivo, muito singular, né? Então, a vida acadêmica da doutora Maria Elizabeth é também muito rica, é professora, né, professora? Sou professora, então, aliás, eu sempre digo que eu sou professora, eu estou magistrada, mas sou professora. É isso mesmo. Eu tenho muito orgulho também de ser professora, eu não sei o que eu sou mais, eu não sei se eu sou mais advogada, se eu sou mais professora, mas na verdade eu acho que eu sou as duas coisas e sem uma delas eu não sou nada. E aí nós vamos ter, então, aqui na trajetória da doutora Maria Elizabeth, né, que ela foi assessora jurídica da Fundação Nacional Pró Memória, do Ministério da Cultura, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, da Câmara dos Deputados, do Tribunal Superior Eleitoral e da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, né? E ela também ascendeu ao cargo de ministra do Superior Tribunal Militar em 2007, permanece lá, esteve presidente, essa história eu achei lindíssima. Depois eu quero que a doutora comente com a gente esse projeto maravilhoso que a senhora desenvolveu lá, 9 meses, né? Durante 9 meses esteve praticamente uma gestação. Gente, uma gestação, muito bem colocado, uma gestação que trouxe, né, um tesouro para nós, que para mim eu fiquei maravilhada. Ela vai contar para a gente desse projeto, porque eu faço questão que as pessoas tenham conhecimento disso, né? E hoje também, como professora, a senhora recebeu um título honoris causa numa universidade estrangeira, não é isso? Na Universidade Inca Garcilaso, pela Vega, no Peru. Ai, pois é. Então, gente, olha, para mim, eu sou advogada, que sou professora, muitas de vocês também são, assim, um orgulho estar aqui conversando com a doutora, né? É uma trajetória realmente para se espelhar, né? Para se inspirar, né? E o tema da nossa live, né? É um tema também, um tema assim, corajoso, eu penso, né? Em tempos de pandemia, em tempos em que... Gente, eu estou olhando para o computador, eu estou precisando fazer umas colinhas, hein? Em tempo aí da pandemia, né? Em tempo em que nós estamos inseridos numa situação política, né? Já de um tempo para cá, que tem amadurecido muito o brasileiro, né? Que tem mudado muito o perfil político do brasileiro, a participação política do brasileiro e, penso eu, promovendo o amadurecimento de todos nós, porque nós somos, afinal de contas, um país muito novo, né? Relativamente falando, com toda a história. Então, a gente já pensa que a gente tem muito que aprender e nós estamos aprendendo muito. Então, o tema dessa live, gente, é a defesa da pátria e dos poderes da República sob a perspectiva do cenário nacional atual. Então, iniciando, doutora, essa questão da defesa da pátria e dos poderes da República, já refletindo, né, fazendo essa reflexão nessa atualidade, esses elementos aí da proposta aí da nossa live, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho disso. Eu acho que todos nós temos muitas dúvidas, até nós que somos, né, bacharéis, formados em direito, advogados, juristas de uma forma geral, temos muitas dúvidas porque ainda não enfrentamos muita coisa que existe, né, muitas situações que existem.
Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho para a gente desses elementos, contextualizasse para a gente. Sim, claro, com o maior prazer. Bom, eu cumprimento a todas e todos que estão presentes. E esse tema, na verdade, quando se fala em defesa da pátria, a defesa da pátria, apesar da Constituição, nos seus mais de 5.000 dispositivos, né, entre linhas, parágrafos, incisos, falar na palavra pátria uma única vez, quando trata das Forças Armadas, eu entendo que a pátria é um conjunto, né, onde nós, como nação, nos integramos. E, portanto, a defesa cabe a todos nós. Hoje, mais do que nunca, quando a sociedade, as mulheres, né, têm que ajudar as outras mulheres, mas tem que ajudar também a todos os seus semelhantes. Então, hoje a sociedade tem que ficar em casa para se salvar e para salvar o próximo. Então, eu vejo que, num sentido mais habermasiano do termo, hoje defender as instituições, defender o seu país, é o coletivo. Não é apenas o poder do Estado que deve prevalecer, mas cada um de nós. Então, nesse sentido, nós vamos aqui falar um pouco mais sobre as instituições e sobre, vamos dizer assim, os preceitos que nela estão esculpidos, mas eu vejo, doutora Adriana, que hoje a responsabilidade para com o Estado é coletiva, não apenas dos entes estatais, mas também, né, de cada um de nós desempenhando o nosso papel como cidadão, e cidadão responsável. E esse tema, eu acho que ele vem remeter a gente, principalmente pelo cenário político atual que nós estamos vivenciando, né? Porque eu acho que o que a gente vem aprendendo aí nos últimos tempos é o exercício, né? O exercício da cidadania por meio da expressão, né? Acho que a gente está vivendo muitas situações inadequadas, mas eu penso que faz parte da nossa aprendizagem. Então, da polarização política das pessoas, né? Às vezes o extremismo. Na verdade, eu penso que todos nós temos o direito de nos expressar. Todos nós temos o direito de termos as nossas ideologias, de termos as nossas ideias. Isso é o que eu chamo de tolerância. E a tolerância é o respeito à diversidade. O que não é admissível em sociedades politicamente saudáveis, em sociedades democráticas, é o uso da força física, é o uso da violência. Acredito, sim, que as polaridades fazem parte, né, do exercício dialético da democracia. Agora, por um outro lado, eu também lamento, porque acho que esse é o momento em que nós todos deveríamos estar unidos para combater o mal maior, que é esse vírus invisível que só no dia de ontem ceifou 600 vidas de brasileiros. 600 brasileiros morreram. Isso não é pouco. Nós estamos atingindo o mesmo quantitativo, o mesmo percentual da Itália, que foi um dos países mais dizimados pela Covid-19. Isso realmente me dá uma certa pena, porque eu acho que os nossos esforços agora deveriam estar todos conjugados para tentar salvarmos vidas. Mas, enfim, né, a vida é como ela é, a história se apresenta como se apresenta, e nós temos que enfrentar esses embates e esses desafios. Mas eu digo sempre, respeitando as polaridades, respeitando as divergências, mas sem os extremismos que acabam por resvalar no ódio, ou pior ainda, até em atos de agressão física, em atos de força, que isso eu acho que é absolutamente, nas vias de fato, isso é absolutamente inadmissível em sociedades civilizadas. Tem razão, né? E era justamente esse aspecto que eu ia abordar da questão da polarização aí, né, do posicionamento das pessoas. Não tem problema nenhum, né, nós discordarmos, nós temos opiniões divergentes, temos, né, cada um assuma aí um posicionamento político, ok, mas o ataque pessoal, né, o preconceito, eu acho que está se criando muito preconceito, né, doutora? Porque hoje amigos estão desfazendo de amizades, isso desde das eleições passadas, né, retrasadas, amigos estão nos fazendo de amizade, familiares estão quebrando vínculos, né, deixando de conversar por posicionamentos políticos, sendo que, na verdade, esse não é o ponto. Tem direito de ter o seu, não é? Exatamente, é uma questão de exercício de expressão.
Isso. Não, e nós, mulheres, que sempre vivenciamos, né, séculos de estigmatização, sabemos o que é a dor do preconceito e o que ele pode levar à sociedade. Não há nada de positivo, né? Não há nada de saudável, não há nada de construtivo em se discriminar o outro e não se aceitar o outro como ele é, como ele pensa. Você pode até, eu sempre brinco, né, dizendo que a tolerância não é você pensar igual, não é você aceitar como verdadeira a ideia divergente de uma outra pessoa, mas é você respeitar o direito que ela tem de pensar assim. Essa é a questão, né, dela ser assim, não, que nós estamos falando aqui no nível dos pensamentos, mas também tem, né, a pessoa, a identidade de cada um. Você pode não concordar, agora você tem a obrigação de respeitar. E é por isso que o Estado, muitas vezes, intervém para que essas, vamos dizer assim, essas discriminações não resvalem em ódio. Por isso que pune o racismo, acredito que punirá muito futuramente a homofobia. Por isso é que hoje nós temos uma lei Maria da Penha, né, para punir com rigor e acabar com aquela política vil despenalizadora da violência doméstica contra a mulher, que aplicava a Lei 9.099, o pagamento de cestas básicas para o agressor. Então, todas essas medidas, né, exatamente refletem o quê? Um Estado que está evoluindo, um Estado que está respeitando a diversidade, né, e que está respeitando, sobretudo, a maneira de cada um ser e de viver. Porque as pessoas são aquilo que elas são, pensam do jeito que elas são e têm que ser respeitadas assim, como tais. Exatamente. E a senhora fez uma menção aí na sua abertura. Gente, eu já cliquei aqui na Constituição e, pelo comentário da doutora Maria Elizabeth, eu coloquei no Ctrl F, que é o sistema de busca, né, nos documentos digitais, e coloquei a palavra pátria, e ela me direciona justamente para o artigo 142 da Constituição Federal. É o único, a única é vez o único pátria, momento. Eu fui lá e quando a senhora falava, eu falei, não, gente, que coisa linda, né? Porque é uma informação rica. E é uma informação que traz um contexto inteiro para a gente buscar entender que Constituição dita democrática, porque é a nossa Constituição cidadã, né? Que vai colocar o termo pátria no artigo 142, que para quem não tiver aí, gente, com acesso, eu vou passar para vocês do que se trata, que é o artigo que vai inaugurar aí o tema das Forças Armadas na Constituição Federal, e que vai dizer, então, que essa estrutura das Forças Armadas, né, ela destina-se à defesa da pátria. E aí tem uma questão que, diante disso, né? Aí isso nos provoca, né, uma situação assim, como que é essa questão da atuação das Forças Armadas em defesa da pátria? Quando né, em que momentos? Porque, eu vou fazer um parênteses aqui, em direito administrativo, quando a gente está estudando serviços universais ou singulares do Estado, a gente aprende que o serviço o serviço que o Estado presta de segurança nacional, ele é um serviço universal que nós não vemos, a gente não consegue materializar, computar, né? Então, eu estou fazendo um paralelo, o seguinte, tem um serviço prestado aí pelas Forças Armadas que ele é um serviço, vamos dizer assim, invisível, né? Que ele está acontecendo o tempo todo, mas nós não estamos percebendo, não é como a polícia ostensiva na rua, o militar, né, do policiamento ostensivo, que você vê, né, que você percebe o trabalho dele. Não, a atuação das Forças Armadas é uma situação que está permanentemente acontecendo em defesa da pátria. Então, como que é essa? Contextualiza para a gente, doutora, que alcance que é esse? Com certeza. O artigo 142, ele é muito claro quando ele diz que é função das Forças Armadas a defesa da pátria, da garantia da lei e da ordem e dos poderes constituídos. Isso realmente foi, acredito eu, uma grande conquista da Carta Cidadã, porque, na verdade, os militares federais não têm apenas a missão de defender a soberania externa do país, né, que era a missão, vamos dizer assim, do século passado, quando as guerras ainda eram guerras convencionais. Hoje, o conceito de guerra mudou fundamentalmente. Tem a guerra cibernética, tem a guerra química, são vários conceitos. Tem os drones, que hoje você pode matar imensas pessoas sem estar presente no local.
Então, hoje, o papel das Forças Armadas, ele se diferencia. Tem o narcotráfico, que também é um flagelo terrível, que praticamente assola todos os estados, né? Então, o papel das Forças Armadas hoje, ele tem um papel muito mais amplo para defender a pátria numa concepção muito mais lata, além de ser apenas as fronteiras. E agora que o Dr. Corinth leu, esse artigo ele é regulamentado por várias leis, pela Lei Complementar 97, de 99, pelo Decreto 3.897, de 2001, e pela Lei Complementar 117, de 2004. São essas as leis que definem e que regulam quais são as atividades dentre as quais os militares podem ser chamados pelos poderes legislativo, judiciário e executivo, não apenas executivo, apesar do presidente ser o comandante supremo delas, né? Se, em alguma hipótese, algum desses poderes estiver sendo ameaçado. Mas é importante que se diga que as Forças Armadas são instituições de Estado e não instituições de governo. Portanto, elas têm que servir ao país e não aos regimes ou aos partidos políticos que eventualmente tenham sido elevados, né, à condição de mandatários da nação por meio do sufrágio com a eleição de um presidente da República. Não é assim que funciona. Os militares, eles têm um papel, né, de, vamos dizer assim, de se pautar dentro do que a lei estabelece. Eles são submetidos ao que nós chamamos de relações especiais de sujeições. Então, os militares não podem fazer greve, os militares não podem falar sem autorização do seu comandante, enfim, aos militares é imposta uma série de restrições dos direitos fundamentais que nós, civis, não sofremos, exatamente por quê? Porque eles são investidos do monopólio da força legítima do Estado, eles são investidos pelo Estado da possibilidade de matar ou morrer em defesa da pátria. O Estado dá a eles, né, armamentos para que eles possam nos defender, para que eles possam defender a sociedade civil. E por isso é muito importante ter em conta que os militares têm que se pautar dentro do que a legalidade estrita impõe. E só. Quando a doutora Daniela diz que os militares têm um trabalho invisível, de fato, o trabalho dos militares é absolutamente invisível. Eu costumo brincar com os comandantes das forças, que são muito meus amigos, que eles não sabem fazer marketing, porque o trabalho deles é um belíssimo trabalho que não aparece. Eles estão nas fronteiras, na operação acolhida, né, para abrigar e receber os refugiados venezuelanos. Eles estão salvando vidas quando tem pandemias, endemias, enchentes. Veja bem, toda vez que existe uma catástrofe em algum lugar localizado no Brasil, né, ou uma enchente, ou um incêndio, enfim, a primeira coisa que se vê ali é a farda. Eles distribuem alimentos, eles distribuem águas nas secas, eles estão até fazendo fumigação e vacinando pessoas, né, para poder evitar, né, o surto do sarampo, no caso, e o surto da dengue. Então, os militares têm um papel valoroso e importante, primordial e muito mais extenso do que era na Constituição de 69, apesar do regime militar, né, da Constituição de 67, apesar da Constituição de 67 e 69 ter sido outorgada sobre a militar, exatamente. Mas hoje os militares têm um papel muito mais destacado na República do que eles tinham antigamente, e de uma forma muito positiva. Por isso é que é importante dizer que os militares, eles têm que atuar e eles só atuam dentro dos estritos limites da legalidade, porque quando eles saem dele, está lá o meu tribunal, que é o tribunal mais antigo do Brasil, para poder julgá-los. E julga, doutora Daniela, com muito rigor. Né? Julga com muito rigor. As justiças militares, tanto as estaduais quanto a federal, a que eu integro, costumam ser atacadas por corporativismos e que de serem corporativas, de serem benevolentes. E aí eu me pergunto, benevolente para quem? Porque não é para o réu. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma ministra garantista, eu sou uma constitucionalista, então qualquer motivo para mim, faltou um carimbo no processo, eu acho que a casa seja de nulidade. Então eu levo, né, o rigorismo do devido processo legal ao extremo, né, e ouço com muito cuidado o que os advogados de defesa colocam, porque eu acho que o advogado de defesa ali faz um papel
muito importante, sobretudo a Defensoria Pública, porque os nossos réus, na maioria das vezes, são insuficientes. Então, eu escuto muito o que o advogado tem para dizer. Então, eu lhe digo, como uma das ministras, talvez a ministra que mais absolva naquela corte, que a justiça militar é rígida. E é rígida por quê? Porque os militares têm que se submeter aos ditames legais e constitucionais. Do contrário, eles responderão por excessos. Isso mesmo. E quando a gente fala de militares, com o cenário político que a gente tem, isso remete muitas pessoas, né? Eu estou vendo aqui pessoas elogiando, falando que tem orgulho do Exército Brasileiro. Eu tenho orgulho do Exército Brasileiro. Eu tenho uma trajetória minha acadêmica, né? Que eu fiz mestrado e doutorado em educação. E eu pesquisei toda a legislação educacional desde 1759, lá em Portugal, para entender por que a educação chega como é aqui no Brasil. E aí eu começo no Brasil em 1808, e eu vi, esse levantamento meu é feito todo através de normas, o estudo é feito todo através de legislação, de normas administrativas, e conhecer um país, o desenvolvimento do país, sob essa perspectiva, enriquece muito e mostra muita realidade que a gente ignora, né? Então, foram duas coisas que eu desestigmatizei nesse trabalho meu. Um foi o período imperial, tudo que eu aprendi em história, falando mal da família real, né, do período imperial, eu refutei isso dentro de mim, eu passei a ter uma admiração muito grande por esse período imperial, a riqueza daquele período, né, especial. Dom Pedro II me causa profunda... eu tenho um carinho por ele, porque ele tem uma vida tão rica, tão bacana. E a outra foram os militares. Por quê? Porque em matéria de educação, os militares sempre estiveram muito presentes, muito ativos, assim como eles atuam na saúde, mas eles criaram um sistema educacional e eles interviram na educação em momentos tão importantes, em que não se contava com mais ninguém. E por mais que as pessoas queiram criticar a educação no Brasil, a gente tem que respeitar a nossa história, e essa história já está feita. Então, ali eu aprendi esse valor, essa riqueza da seriedade dos militares. Só que quando a gente fala de militar, eu não vou ignorar que isso causa hoje, em especial, um desconforto muito grande. Porque a gente vem de uma história mais recente, né, em que as histórias estão, né, nos ensinadas, são os pais que falam. Eu lembro dos meus pais falando que bom era quando tinha os militares, bom era na era dos militares. Outras pessoas têm pavor, eu vou me manter aqui, né, sem expressar qualquer opinião, porque eu não vivenciei e porque eu acho que não cabe aqui nem na nossa live. Mas eu sei que isso traz uma repercussão, ainda mais diante do nosso tema, né? Então, doutora Maria Elizabeth, eu queria assim, que a senhora expusesse, né, com tanto estudo, com tanto aprofundamento que a senhora tem do tema, a nossa live é a defesa da pátria e dos poderes da República. Os poderes da República, na sua avaliação, com as tensões que a gente sofre, com a maneira como a política tem sido conduzida, você acha que isso é colocar, né, em risco, né, esses poderes? Como que a senhora vê isso? Eu vejo com muita preocupação, né, esse discurso de volta à ditadura militar, de volta, de fechar os poderes que são legalmente e legitimamente constituídos, como o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, o Congresso Nacional. Acho, sinceramente, né, que o caminho não é esse. A senhora é uma pessoa jovem, eu, na verdade, em 64 tinha apenas 4 anos, mas vivenciei um período do regime militar. E eu posso dizer que não existe nada mais saudável do que a democracia. É bom poder falar livremente, é bom poder pensar livremente, e é bom, inclusive, poder elogiar os militares no papel que eles fazem, que é o papel deles. Os militares não têm que estar, entendo eu, né, e nem devem estar envolvidos com a política, porque o poder militar tem que estar subordinado ao poder civil, e como ele é hoje, né, ao Ministério da Defesa, que foi criado, foi constituído pelo ex-presidente Fernando Henrique. O Ministério da Defesa causou muitas polêmicas, exatamente porque ia submeter os chefes militares, que antes eram ministros de Estado, ao poder civil, mas sem embargo de hoje o ministro da Defesa ser um general,
o fato é que o Ministério da Defesa é civil, e ele exerce ali uma atividade civil, né, como o ministro Braga Neto exerce ali a função, né, de chefe da Casa Civil. Eles podem ter as patentes, mas eu entendo e sempre defendi que este governo, ele não é um governo militar, apesar de ter muitos militares nos seus quadros. Exatamente pelo fato dos militares serem pessoas confiáveis, deles serem pessoas, né, idôneas, na sua maioria, e pela falta de quadros, né, de um chefe de Estado que não tem hoje um partido político onde ele possa estar, né, que ele pertença. Então, é por várias razões, eu entendo que esse governo tem militares na sua composição, mas não é absolutamente um governo militar. E nem poderia ser. E nem poderia ser. Porque o papel dos militares é ficar dentro dos quartéis, né, defendendo a pátria. E acho que, inclusive, complementando a sua pergunta, quando a Constituição, quando o Constituinte de primeiro grau entendeu que era a defesa dos poderes da lei, a defesa da lei, da ordem e dos poderes constituídos, ele não se referia apenas ao Poder Executivo. Então, se o Supremo Tribunal Federal se sentir ameaçado, se sentir coagido da mesma forma o Congresso Nacional, ele pode sim convocar as Forças Armadas para defendê-lo, porque a defesa da pátria consiste no livre funcionamento dos poderes, né, e na preservação do regime democrático. Há constituições, inclusive, que penalizam como delito de autotraição, tentativas de alguma maneira subverter a ordem constitucional democrática. E a nossa, apesar de não falar tão expressamente como, por exemplo, a Constituição do Uruguai fala, ou como a Constituição da Argentina, ou mesmo como a Constituição do Paraguai, a nossa, principiologicamente, né, dá todos os caminhos, inclusive os caminhos de impedimento, caso isso possa acontecer com relação, eventualmente, ao chefe de Estado. Que não é o caso, pelo visto, não é ele que prega isso, mas é a sociedade como um todo. E as pessoas falem o que pensam, eu até respeito. Agora, levantar bandeiras que incitem, né, a subversão do regime democrático, aí eu entendo que já está avançando o sinal e aí já não é mais a liberdade de expressão, aí já é uma atividade criminosa. É da mesma maneira que o racista, quando se expressa contra uma pessoa afrodescendente, o misógino que ataca uma mulher, né? Ou o homofóbico que agride, infelizmente não tem a lei tipificada da homofobia, mas tem outros tipos penais que podem, né, incidir, que agride um homossexual, um cisgênero, um transgênero. Então, eu acho que a liberdade de expressão tem que ser preservada, eu respeito imensamente, acho que é um dos pilares da democracia. Agora, ela também tem limites para ser exercida, né? Porque senão ela pode resvalar em crime, né, que aí o Código Penal tipifica de várias e de diversas maneiras. O problema, né, são as distorções. E Exato. a apropriação inadequada de discursos distorcidos. As pessoas se apropriam, né, de trechos, de fragmentos, e ali elas querem construir uma teoria, querem construir toda sustentar uma bandeira que não se sustenta, né? Eu me recordei aqui de um vídeo que eu recebi, realmente eu não vou saber me referir, até porque eu já perdi de vista esse vídeo, mas eu comecei a assistir, não terminei, porque no desenvolver do raciocínio exposto pela pessoa que apresentava o vídeo, eu já comecei a identificar falhas jurídicas tão grandes que eu falei, não levei a sério, mas quero colocar, porque são vídeos que a gente recebe no WhatsApp, e as pessoas estão recebendo, né, de diversos conteúdos, e as pessoas ficam confusas. Então, esse vídeo falava, a pessoa se propunha apresentar os fundamentos de uma intervenção militar, né? E logo no início fez uma referência, né, ao parágrafo 1º o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que vai falar que todo poder emana do povo e vai dizer os meios de exercício desse poder. Um é por representação, que é o que nós conhecemos, né, onde o cidadão elege o seu representante, e a outra seria, então, o exercício direto do poder pelo povo. E aí ele linka o exercício do poder direto ao artigo 142 da Constituição Federal, querendo dizer que você só exerce esse poder
diretamente, se for através dos militares. Aí eu parei de assistir o vídeo, mas eu quero que a doutora Não, isso comente. vai ter, porque o artigo 1º, o parágrafo do artigo 1º, ele tem que ser interpretado e lido não com 142, mas com 14, porque que são os institutos da democracia semidireta que o Colégio Formal da Soberania, ao promulgar a Carta de 88, estabeleceu. E quais são eles dentro da nossa Constituição? O referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. São esses os institutos da democracia semidireta, e é com eles, não é, que o parágrafo único do artigo 1º tem que ser interpretado. Nunca com o artigo 142. Quando se fala em são 3 as formas que se pode, em tese, né, os governos utilizarem para poder convocar ao chamamento popular os seus cidadãos. É a democracia direta, praticamente impossível nos governos atuais, né? A democracia semidireta, que é utilizada praticamente por todos os estados, né? E a democracia representativa somente, onde só os parlamentares teriam vez e voz para poder, vamos dizer assim, reivindicar os interesses da nação. Ora, os instrumentos da democracia direta, eles estão presentes em todas as constituições do Mercosul têm, né? A Constituição italiana, a Constituição francesa, a Suíça, onde todas as suas leis cantonais e federais são praticamente aprovadas por referendo, até um dado interessante, que todas as constituições que a Suíça se deu, somente a de 1798, né, a partir de 1798, somente a de 1801 é que não foi referendada. Então, nós aqui no Brasil tivemos experiências extremamente importantes com relação ao instrumento da democracia direta, que foi, em 63, o plebiscito, que restaurou os poderes do governo João Goulart, né, e estabeleceu, no caso, né, o presidencialismo e o parlamentarismo. Posteriormente, em atendimento também às disposições constitucionais, que se não me engano, eu tenho aqui o artigo 2º das disposições transitórias, o povo sufragou novamente, em 93, o governo, a república e o sistema de governo, o presidencialismo, e depois, posteriormente, a Lei 10.826, né, que falava sobre o Estatuto do Desarmamento, necessitou que houvesse um referendo vinculativo, inclusive, para que a sociedade se manifestasse sobre se queria ou não armar o cidadão civil. Então, quando o artigo 1º, parágrafo 1º, trata da democracia direta, que não é exatamente direta, ela é semidireta, porque a nossa democracia é mesclada pela representação política partidária e pelos instrumentos da democracia direta, né, ela estava se referindo a esses institutos que são fundamentais, que o professor Paulo Bonavides defende como sendo os mais, vamos dizer assim, acessíveis a aferir a vontade popular. E também, né, nós temos várias leis importantes, como a Lei Daniela Pérez, que foi a lei, né, que estabeleceu os crimes hediondos, leis contra mulheres, leis que são importantes e que partiram do corpo dos eleitores. Então, é necessário entender o que a Constituição diz na sua justa medida e não fazer ilações equivocadas e distorcidas, né, para poder justificar atos atentatórios a ela própria. E apesar de eu não ser uma porta-voz das Forças Armadas, o que eu digo, pelo que eu leio, pelas declarações que eu leio nos jornais e na mídia, é que absolutamente as Forças Armadas não estão dispostas, inclusive, a assumir esse papel. Hoje elas trabalham, né, dentro da lei, dentro da democracia, e como diz um general que não se identificou, mas que eu li na mídia, nós vivemos no século XXI. E fora isso, doutora Daniela, o contexto mundial é outro. Quando houve a intervenção militar em 64, nós vivíamos o auge da Guerra Fria, né, onde o comunismo ameaçava os mundos livres. O comunismo hoje acabou, o muro de Berlim caiu, do mesmo jeito que eu nunca pensei que fosse viver essa experiência da Covid-19, desse encarceramento, eu também não pensei em viver para ver o muro de Berlim cair e o comunismo junto com ele, a perestroika. A Rússia é mais capitalista do que
a União Soviética se desfez e a Rússia é mais capitalista do que todos os países capitalistas que eu conheço. Né? Então, nesse sentido, esse contexto de divisão do mundo em blocos de influência, ele acabou. Então, não tem sentido nenhum. E nem os tribunais internacionais admitiriam qualquer tipo de insurgência, de violação a direitos humanos, porque, no fundo, quando se fala em rompimento, em ruptura do Estado democrático, é uma violação do direito humano e que vai ocasionar uma série de desvios que nós, infelizmente, conhecemos quais foram. Né? Então, como eu costumo dizer, parafraseando Marx, para que a história não se repita nem como farsa e nem como tragédia, é preciso, sim, se esteja atento, né, à condução dos poderes e, principalmente, aos ditames constitucionais, porque a nossa carta política não foi emendada mais de 100 vezes, não porque ela tenha defeitos, mas eu acho que pelas suas virtudes. Ela incomoda pelas suas virtudes, porque todos os seus princípios, principiológicos aí, todas as suas, vamos dizer assim, as benesses que ela concedeu à sociedade estão sendo paulatinamente solapadas e sucateadas pelas leis do mercado, né, pela impossibilidade jurídica de se governar com a Constituição, o que é uma pena, porque a carta política ela deveria ser mais bem cuidada e ser mais preservada, porque ela é a garantia de sanidade das sociedades bem ordenadas. É o nosso contrato social. E se nós não tivermos, o homem voltará a ser um outro homem. Né? A senhora escreve isso, né? Os limites dos mandatos legislativos, uma nova visão do contrato social. Isso foi do mestrado? Foi minha tese de doutorado. De doutorado. E eu enalteço, inclusive, o Instituto do Referendo e do Plebiscito, porque no meio deles, 21 estados da Federação Norte-Americana, né, puseram limites nos mandatos dos seus deputados e senadores dos Estados Unidos, tem Senado estadual e estaduais, né, dizendo que a política como profissão ela deve ser exercida durante um prazo e depois findar. Então, veja, os institutos da democracia direta, que são incorporados num regime semidireto como o brasileiro, que mescla ambos, eles são muito proveitosos, eles são muito pedagógicos, mas eles significam o quê? Uma aferição da vontade do povo sobre determinados assuntos ou sobre determinados projetos de lei, né, que ele queira ou não que vigorem na sua sociedade. Então, é importante, sim, os instrumentos da democracia direta, eles têm que prevalecer, né? É o melhor termômetro que existe, apesar dos custos serem altos, mas ele vale a pena. Mas, por favor, não se confunda isso com intervenção militar. Intervenção militar é ruptura do Estado de Direito. E nós estamos falando aqui em aprofundamento da legitimidade, né? Em adensamento do regime democrático, que foi essa a vontade, a mens legis e a mens legislatória dos nossos constituintes em 1986, 87 e 88, quando a Carta foi promulgada. Gente, quem tiver ficando chat da ministra, levanta a mão, porque eu tenho certeza que a senhora está conquistando aí a todos pela sua competência. A senhora falou do professor Paulo Bonavides, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Ele tem uma obra que chama Do País Constitucional ao País Neocolonial, que é muito bacana, ele expressa muitas ideias interessantes. E nesse livro ele fala que, na verdade, a gente, né, se nós temos no período de 64 um golpe militar, que golpes nós nunca mais veremos como aqueles, que nós nunca mais vamos experimentar o uso da violência como uma forma de imposição de qualquer tipo de poder, porque com a globalização nós já estaríamos, se formos sofrer golpes, nós já estaríamos sofrendo golpes das interferências que a globalização trazia, que é um livro, né, da época da abertura da globalização, né, que é uma interferência, um golpe institucional e cultural, né? Então, aquela figura da bota pisando o rosto humano, né?
isso não, isso vai se tornar cada vez menos comum e menos possível de acontecer, né, doutora? Não, eu não Porque tenho a menor a sociedade evolui. A sociedade evolui, a sociedade não aceita, o mundo não aceita. Para começar, se houvesse uma ruptura constitucional nesse país, nós estaríamos alijados do Mercosul, porque o Tratado de Ushuaia, que trata da cláusula democrática, ele já nos colocaria para fora do mercado. Né? Hoje eu acho, do mercado comum, né, no caso, né, do Mercosul, mas hoje eu acho que nós somos vítimas, como sempre fomos de alguma forma, do capitalismo globalizado. Eu acho que isso sim, né, é que acaba, de uma certa maneira, corroendo, né, a vida das classes subalternizadas, daquelas pessoas que vivem da mais-valia. Né? Mas o fato é que, em termos democráticos, em termos de ruptura de regimes políticos, hoje é inadmissível, inaceitável, né, que se pense em, de alguma maneira, tentar solapá-lo, porque o mundo, a sociedade brasileira vai às ruas e o mundo vai nos apoiar, como fez durante a Primavera Árabe, né, e como faz em outras situações. Né? O mundo todo hoje ele repudia formas autoritárias de governo e discursos, né, totalitários. Isso é inaceitável no século XXI, nesse novo milênio. E acho, sinceramente, né, que essa pandemia que nos assolou de uma forma tão inesperada, né, ela terá o condão de tentar melhorar a humanidade, assim espero eu. E aí a questão eu sempre costumo dizer, o mundo ele é probabilístico, né? O mundo não é determinístico. E aí pergunta-se, né, se faz aquela pergunta de Einstein, será que Deus joga dados? Ou será que Deus quis nos ensinar e nos dar uma lição, né, com essa pandemia, com o coronavírus, e nos mostrar que nós estávamos fazendo uma terra e como é bonito poder ver as garças, os cisnes andando, né, nos canais de Veneza. Nos fazer recordar o que nós estamos fazendo contra o mundo e contra nós próprios, né? Ou será que Deus simplesmente cansou da humanidade e agora deixou que ela se virasse? Eu espero que não, mas seja uma opção ou outra, o fato é que esse é um problema que o mundo vai ter que resolver. E dentro dessa nova perspectiva do milênio, eu não tenho a menor dúvida que o adensamento, o aprofundamento, né, da solidariedade, da fraternidade, da alteridade, da experiência democrática, ela faz parte desse contexto. Não é possível que a gente saia pior do que a gente entrou nessa pandemia tão lamentável, tão triste, tão lastimável, que está ceifando tantas vidas, matando tantos brasileiros e tantas pessoas, tantos estrangeiros. Né? É imperioso que se tire uma lição de tudo isso. Porque, do contrário, qual é o sentido da vida? Não é? Tiraremos. Olha só, doutora Maria Elizabeth, eu vi uma tirinha dessas de redes sociais, né? Em que, aliás, foi bem no Instagram mesmo, em que nós temos duas imagens. A primeira tirinha é o Dias Toffoli falando o seguinte: quando você ataca as instituições, você ataca a democracia. E na tirinha de baixo, nós temos o Felipe de Orleans e Bragança respondendo Dias Toffoli com a seguinte frase: errado. Instituições não são a democracia. Instituições representam o Estado de Direito. A democracia é a vontade popular. Atacar a vontade popular é atacar a democracia. E quem tem atacado tanto o Estado de Direito quanto a vontade popular é o STF. É uma briguinha, né, que quiseram explicitar em forma de tinha para as redes sociais, mas que, de qualquer forma, eu penso para as pessoas entenderem que discurso que é esse, né? O que tem por trás da fala dessas duas figuras que vão interferir no pensamento das pessoas. Esclarece para a gente aí qual que é o ajuste que tem que ser feito nas falas. Como é que a gente tem que eu entendo que acaba
gente usando as palavras, né, como um sofisma. Para provar, usa-se, vamos dizer assim, argumentos verdadeiros e uma conclusão falsa. Uma conclusão falsa. Eu não tenho a menor dúvida que as instituições representam a democracia, porque o nosso governo é representativo. Ora, se nós, né, não entendermos que o sufrágio e os partidos políticos e os parlamentares que estão no Congresso nos representam, porque nós os elegemos e os colocamos lá, o papel deles, então, dentro de um regime popular, né, onde a vontade é manifesta através de eleição. Eu realmente fico preocupada com esse tipo de colocação, porque eu não tenho a menor dúvida que é claro que o sufrágio ele é um instituto do século XVIII, do século XIX, é um instituto do pensamento liberal e, de alguma forma, ele necessita ser revisitado, ele necessita ser repensado, mas a democracia semidireta pode ser um instrumento valioso para poder auxiliar justamente essa atuação parlamentar, mas negar, né, o caráter democrático, o caráter legítimo das instituições que são formalmente constituídas sob a égide de uma Constituição e tentar jogar isso para a mera vontade popular. A vontade popular ali foi expressa através da urna. Então, como é que... Isso me parece um discurso meio populista, né? Onde há um link direto entre o representante do poder e a sociedade. Só que o populismo, as pessoas esquecem, ele é amorfo e ele é desorganizado. E é necessário, sim, que hajam partidos para poder veicular as aspirações e as vontades dos segmentos populacionais que elegeram este ou aquele constituinte. Então, eu tenho muito medo dessa vinculação, né, da democracia à vontade direta do povo, como se os instrumentos, os institutos que a Constituição consagrou como aqueles que representariam essa vontade, eles não tivessem valor legítimo nenhum. Eu concordo plenamente com o ministro Toffoli, né? Eu realmente acho que a democracia, ela se faz e se constrói por meio dos poderes e também por meio também da vontade popular. Agora, entrar na discussão que o Supremo, né, vamos dizer assim, pronuncia-se majoritariamente contra determinadas aspirações congressuais ou mesmo políticas, isso é uma outra discussão. Realmente, os votos do Supremo são contramajoritários. E essa questão do ativismo, que muito se critica, né, ele também tem que ser supesado com muito cuidado, porque o que se chama de ativismo, muitas vezes, é o fortalecimento de garantias fundamentalizadas que o Congresso Nacional prefere, por causa do ônus político que pode lhe causar, não deliberar. E a sociedade não pode esperar. E eu digo isso com relação à questão das células-tronco, por exemplo, que foi o Supremo que bateu o martelo, a questão das uniões objetivas, que foi o Supremo que bateu o martelo, a questão da interrupção da gravidez do feto anencefálico, que também foi o Supremo que decidiu. Ora, a sociedade não pode esperar. Alguém tem que dar uma resposta. E se o Congresso Nacional é omisso, ou ele procrastina, porque realmente ele não trabalha em tempo real, mas o Supremo também não, mas enfim, né, ele não trabalha em tempo real, e ele não dá a resposta que uma sociedade pulsante reivindica, algum poder do Estado tem que fazê-lo. E esse poder é o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. O Judiciário tem esse compromisso com a cidadania. Ele não pode se furtar. Então, eu realmente me incomodo muito com esse papel contramajoritário dos tribunais de uma forma geral. É terrível para um magistrado, por exemplo, ter que dar um medicamento que o SUS não paga para poder garantir o direito à vida de um determinado indivíduo que está ali pleiteando dentro do Poder Judiciário, não é?
em contraposição, acaba por adotar políticas públicas que não são daquele poder, né? São do poder executivo. Mas o fato é isso, né? A prestação jurisdicional ela tem que ser respondida. E o princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, ele tem que ser cumprido. Ele propicia a todos demandarem ao Poder Judiciário pelas suas necessidades. Então, eu até entendo, né, o que o príncipe colocou, na medida em que, muitas vezes, o Poder Judiciário pode se contrapor à vontade da maioria, mas o Poder Judiciário julga tecnicamente. Então, ele está dentro dos quadros da legalidade democrática que o nosso Constituinte originário previu. Então, não dá para dissociar as instituições do Estado do regime democrático, é isso, né? Porque, senão, onde é que nós ficaríamos? Não dá para dissociar o Congresso Nacional do regime democrático, não dá para dissociar o Poder Judiciário do regime democrático, e muito menos o Poder Executivo, onde o mandatário é eleito democraticamente e legitimamente pelo povo. Então, dizer que a vontade popular é a única que prevalece, é a fala do povo que se é popular. Oi, gente. O Instagram me avisou com 27 segundos, eu ia interromper com a ministra, acredito que ela vai entrar aí para a gente poder finalizar, né? Aí a gente encerra aí com 1 hora de live, né? Eu acredito que vocês tenham deixado, assim, achado como eu, né? Uma participação maravilhosa da ministra Maria Elizabeth, né? Acredito que ela esteja aparecendo por aí, ó. Para a gente poder finalizar, despedir dela, né? Ela tem muito, muito conteúdo para acrescentar para a gente, né? E deixa eu ver aqui se eu localizo ela, que ela acho que ela apareceu por aqui. Vamos ver. Ela aqui. Isso. Né? Então, o vídeo, gente, vai ficar por 24 horas. A gente não consegue, infelizmente, né? É um material tão rico. Eu já desenvolvi aqui uma metodologia, a doutora Maria Elizabeth está entrando aí, ó. Já aceitei ela vai finalizar a fala, a gente já vai conduzir. Acho que vale a pena a gente ficar mais uns minutinhos, né? Para ela poder fazer essa finalização. Mas o vídeo dessa live, ele fica 24 horas no ar, né? Eu já até salvei para poder ficar disponível 24 horas. Eu, particularmente, fiz várias anotações enquanto ela falava, mas eu vou revisitar essa live e vou pegar mais alguns pontos específicos e desenvolver mais o estudo, né? Não está entrando. Doutora, pede de novo aí para eu te aceitar. Para mim é como se eu estivesse te carregando. Vamos ver, doutora Maria Elizabeth. Aqui, ó, professora, adicionar. Vamos lá. Acho que vai dar. Não consegui. Mas nós estamos te ouvindo. Acho que só não apareceu a sua imagem. Eu estou aqui falando com o pessoal. Eu estou te ouvindo. Todos estão ouvindo, doutora Maria Elizabeth? Eu estou aqui lamentando, doutora, porque com 27 segundos o Instagram me avisou e quando eu fui te interromper, caiu. Mas, se a gente pode voltar para finalizar. Não, então, só para finalizar, eu gostaria Isso. apenas de agradecer a todos e a todas pela presença, né? E agradecer a senhora, doutora Daniela, pela condução magnífica dessa live. E espero que nós tenhamos outras oportunidades, né, para conversarmos novamente e discutirmos esses assuntos tão pulsantes, né, que é a questão das democracias nos estados contemporâneos, no século XXI, nesse novo milênio, né? Todos os enfrentamentos nós estamos vivenciando e podemos, então, construirmos juntos um futuro e um destino melhor. Né? Com certeza. Nós precisamos muito de pessoas como a doutora
né, que tem um vasto conhecimento, que tem anos de dedicação ao estudo, né? Eu estava aqui contando para o pessoal, doutora, enquanto a senhora entrava de novo, que essa live ela fica no ar por 24 horas. E eu vou revisitá-la ao longo dessas 24 horas para retomar algumas anotações, que eu estava fazendo anotações enquanto a senhora falava. Vou retomar as anotações, vou aprofundar alguns pontos, porque eu acho que compreender e fundamentar é essencial para todos nós, não apenas nós que somos, né, juristas, que trabalhamos com direito, mas as pessoas, de uma forma geral, elas têm direito a se informarem, elas devem se informar. Os esclarecimentos da senhora foram extremamente ricos, né? Muito obrigada. Uma visão muito clara e muito precisa e muito correta, né, da leitura desse sentido constitucional, né? Isso tudo é muito importante para nós. Isso reforça aqui, lembrando que essa é uma live aqui oferecida pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Minas Gerais. Isso reforça em todas nós, mulheres, não apenas para as mulheres e para os homens, mas nós que somos as mulheres, né? Como é importante uma pessoa, né, com a sua lucidez, com a sua tranquilidade, extravasando tanto conhecimento e ensinando tanto para nós, porque eu acho que um ganho que todos têm, todas as vezes que uma de nós, né, ascende às posições de poder, aos cargos expressivos, o ganho que todos nós temos é algo particular que tem na mulher, que é uma capacidade de conduzir as situações com uma certa brandura, né, buscando o equilíbrio, buscando a ordem. Eu acredito que isso seja uma característica, de uma forma geral, das mulheres, que nós conseguimos sustentar, talvez seja instintivo, não sei explicar, é a minha percepção, talvez eu esteja errada, mas acredito que não. E isso a gente consegue ver na sua fala, né? E eu fico imaginando, pelo nível da sua competência, que belíssimo trabalho a senhora faz todos os dias, como ministra, do Superior Tribunal Militar, né? Suas obras são de grande relevância. Estar aqui com a doutora é muito rico para nós. Eu quero te agradecer, quero agradecer a Comissão da Mulher Advogada, a presidente, a doutora Isabel Braga, a nossa secretária da OAB, nossa secretária-geral, Valquíria Valadão, a doutora Helena de la Mônica, nossa vice-presidente, que tem promovido com tanto empenho, né, e com tanto gosto esse movimento da sororidade aqui, para sustentar, né, esse nosso desejo, né, de fortalecimento, de empatia entre nós mulheres. E se, olha, eu vou dizer para a senhora, viu, doutora Maria Elizabeth, eu brinquei que eu já sou tiete, mas essa empatia que reforça a sororidade, ela é ampliada e ela alcança o seu significado com pessoas como a doutora, que conseguem passar, né, essa imagem, essa segurança, esse desejo de todas nós sermos cada dia melhor, sermos mais empenhadas. Eu falo, se nós queremos o espaço que é da mulher, que nós estejamos preparadas para esse espaço. E essa preparação, ela é uma preparação que também passa pela qualificação, pelo estudo, porque nós temos que estar prontas, nós estamos prontas. Muito obrigada a todos que participaram, viu? E nós teremos outras lives tão maravilhosas quanto essa, e eu, particularmente, continuo agora nos meus estudos orientadas pela doutora. Fiquem com Deus. Doutora, obrigada. Muito obrigada a todos. Foi uma honra muito grande participar dessa live. Agradeço ao OAB Mulher, agradeço a minha querida amiga, a doutora Helena de la Mônica, agradeço a doutora Isabel e agradeço especialmente a senhora, doutora Daniela, por essa condução maravilhosa. Né? Muito obrigada por tudo. Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Boa noite, gente. Boa noite.